Olá, salve, salve, muito bom dia. Vai começando aqui pela PAN, nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa segunda-feira, 15 de julho de 2019. Sejam bem-vindos. Previdência, a semente da discórdia. O que o desgaste na relação entre os pedetistas Ciro Gomes e Tabata Amaral ensina sobre os dois e o sistema político partidário do país, hein? Saberemos. Cena chocante. Mulher que empurrou o padre Marcelo Rossi de altar durante missa depõe a polícia. Logo depois do ataque, o padre tranquilizou os fiéis ao afirmar que não havia quebrado nenhum osso. Inove-se. Como a tecnologia e a inovação podem ser agentes da transformação social de que o Brasil tanto precisa? O entrevistado do dia é o professor e palestrante André Bello, embaixador do evento How to Innovate 2019. Esses são alguns destaques do nosso Morning Show. Tá apenas começando e você aí do outro lado, você espectador, ouvinte, é nosso convidado especial. Vem com a gente. Fala, Fefito, bom dia, meu querido. Bom dia, Edgar. Como foi esse final de semana? Foi tudo sussa, muita atividade de jardinagem, ao sol gostoso das manhãs, o céu azul. Mas é um homem prendado. Já fico imaginando o Edgar cuidando de suas gérberas, de suas tulipas. Só tirando o atraso, porque tava um mato só ali. Gosto. Ó, até que tô com a unha limpa pra quem fez jardinagem. Ó. Não, tá super. E aproveitou que ontem foi um belo dia de sol aqui em São Paulo. E aí, Fefito, eu quero saber o seguinte, temos uma hash pra chamar de nossa? Temos uma hash, e a hash de hoje, gente, é assim, treta, porque você sabe que esse é um programa da paz. Tem muito pouca treta nesse programa, assim. Então, por que não começar a semana com treta? É o seguinte, a cada dia, essa treta com a Tabata Amaral, a nossa deputada, lá com o ex-ministro Ciro Gomes, ganha um novo capítulo. Será mesmo que por ter votado contra, ou melhor, a favor da reforma da Previdência, ela vai ser expulsa do PDT? Votado contra o que o partido queria, exatamente. Decidido. Porque o partido votou contra e ela votou a favor. Fechou questão. Ela foi considerada furona. Traidora, né? Traidora. Traidora. Meu caro tuiteiro, eu quero saber de que lado você está. Conte para a gente se você é do time Ciro ou do time Tabata na hashtag Ciro versus Tabata. Ciro versus Tabata é feita Ciro X Tabata, tá? Um contra o outro. Quase como um placar de futebol. Então me conta aí, você é time Ciro? Você é time Tabata? Time nenhum? Se você não tiver um time, você é time qual? Não sei, me conta. Estamos aqui por ouvidos. Se tivermos ido para os Trending Topics até o fim do programa, vai ter prêmio, eu te aviso. É isso aí, aqui no WhatsApp eu também quero a tua opinião sobre esse mal entendido aí entre Ciro Gomes e Tabata Amaral, tá bom? Quero que você comente pra gente esse mal-estar gerado aí por ela ter desobedecido uma questão que o partido já tinha fechado aí, a questão com relação a votar contra, né, a reforma da Previdência, e a Tabata Amaral foi lá e deu o seu voto favorável. O que você pensa disso, querido ouvinte, querido espectador? Mensagens em vídeo pelo 11 931 17 1009, tá bom? Ao final do programa a gente mostra aqui a opinião do nosso espectador, nosso ouvinte também, tá certo? No mais, você nos acompanha pelo aplicativo da PAN em imagens. Também temos o nosso portal transmitindo o Morning Show, é o jp.com.br. Tem o canal no YouTube também, é o youtube.com/morningshowjp e as mídias sociais. Estamos no Instagram e no Facebook. Passe pela nossa página, deixa o seu joinha que a gente fica feliz da vida, beleza? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na PAN, porque o Morning tá só começando. Fefito, vamos lá, continuando contigo aqui nesse papo, nesse começo de Morning Show, queremos saber detalhes aí desse episódio envolvendo o padre Marcelo Rossi. Ele tá bem, né? Já falou que ele tá bem, não quebrou nenhum inclusive, osso. Mas que cena chocante, hein? Pois é, hoje, inclusive, ele fez questão de dizer que o BO dele já foi registrado. O BO é Bíblia e Oração. Não é um BO da polícia. Ele falou que esse é o melhor boletim de ocorrência. Pra você que não viu o que aconteceu ontem, antes de qualquer outra coisa, a imagem fala por si. E aí eu vou contar tudo sobre esse caso em seguida. Temos aqui o vídeo do momento em que o padre Marcelo Rossi, durante uma missa em Cachoeira Paulista, cerca de 200 quilômetros aqui de São Paulo, é empurrado
por uma, não sei se ela era fiel dele ainda, a gente tá tentando descobrir isso, mas vamos ver esse vídeo agora. A cena impressiona, né? Chocante. E essas mãos não mais me pertencem. Pecadoras, fracas, mas essas mãos pertencem a Jesus. Tanto que o sacerdote age na pessoa de Cristo, para servir, para abençoar. E a plateia, a reação, os né? fiéis, Assustados, ficam consternados ali É um com a completo cena. choque. Toca de novo a imagem, por favor, só pra gente poder ver um detalhezinho. Você vê que ela ri depois que empurra ele. Ela tem um sorrisinho de canto, de boca. Eu fiquei meio assustado com isso. Ela meio que ri no final da imagem e depois pula serelepe. Ela pula como se fosse o encontro dele, né? Eu que tinha tive caído uma impressão, ali, né? eu posso estar errado, tá? Aham. Mas eu tive uma impressão que talvez, até porque essa mulher, ela estava junto ali com uma das excursões que foram assistir a missa, de que ela subiu até o palco, na verdade, talvez até para dar um abraço no Padre Marcelo. Sim. Talvez fosse uma fã, uma devota mesmo do Padre Marcelo. E ao chegar no palco, ela ficou tão, talvez, emocionada, consternada, que acabou se desesperando e tomou essa atitude. Não sei, posso realmente estar errado, talvez tenha sido mesmo a intenção dela empurrar o Padre Marcelo na maldade, mas eu não sei, talvez nesse gesto dela depois de tipo, opa, peraí, o que eu fiz? Tem riso nervoso também, né? Riso Você não controla muito. Eu acho que ela foi uma atitude descontrolada, obviamente que não tira a gravidade do que ela fez. Sim, a missa estava sendo realizada pela Canção Nova, tinha 50 mil pessoas assistindo essa missa, então, portanto, você já imagina que o esquema de segurança é muito grande em torno do padre, já que eram 50 mil pessoas. Ela veio do interior até o interior paulista de uma caravana do Rio de Janeiro. Então ela é carioca, ela tem cerca de 40 anos. O padre Marcelo Rossi caiu de uma altura de mais ou menos 1 metro, foi socorrido pela equipe médica imediatamente. Tinha paramédicos e uma ambulância lá à disposição dele, não sofreu nada, teve algumas dores, mas ainda voltou pro palco. Sabe se a altura, pra completar Fefito? 1 metro, mais ou menos. 1 metro? Ele voltou pro palco pra completar a missa e disse que não ficou sentado, continuou celebrando a missa de pé. O padre Marcelo aproveitou para tranquilizar os fiéis. A gente tem um vídeo do que ele falou também logo depois do incidente. Vamos ver o que ele falou aí nesse segundo vídeo. Canção Nova, glória a Deus. Maria passou na frente, pisou na cabeça da serpentina. Estou ótimo. PHM 2020. PHM 2020 vai ser o nosso lema. Maria passa na frente e pisa na cabeça da serpente. Fiquem tranquilos. Tudo bem. Só umas dorzinhas. Isso aí é normal. Não quebrou nada. Amém. Não quebrou nenhum osso, só umas dorzinhas. O mais importante é isso, né? Só umas dorzinhas, isso aí é normal. Não é normal ser empurrado, né? Nesse caso. Mas a fiel não teve a identidade revelada. Ela tem cerca de 40 anos. Depois veio à tona que ela disse sofrer de transtorno bipolar e faz tratamento psiquiátrico. De acordo com Daniel Castro, que é o delegado responsável pelo caso, ela teria dado declarações desencontradas. Inicialmente, ela disse que queria entrar para conversar com ele, mas se assustou na hora que viu os seguranças correndo atrás dela. Essa foi a versão dela, mas quem vê as imagens acha que não é nada disso. Isso quem tá falando é o delegado, tá? Ela entrou correndo, se assustou, empurrou ele no momento em que surtou, perdeu o controle, mas que não tinha intenção nenhuma, queria só conversar com ele, é o que ela disse. Um representante do Conselho Tutelar de Cachoeira Paulista foi à delegacia porque a mulher que empurrou o padre estava na excursão com um filho de 3 anos de idade. O menor está sob responsabilidade de outra conselheira tutelar em Cachoeira Paulista, que ficou tomando conta da criança. O depoimento da fiel que empurrou ele já foi colhido em Lorena, que é perto de Cachoeira Paulista. Os representantes da Canção Nova, que foram os promotores do evento, estavam lá com ela, mas não deram grandes declarações, não. Uma das organizadoras da excursão que veio do Rio de Janeiro também estava junto com ela, mas disse estar rouca e também não quis dar nenhuma outra declaração. Segundo a Polícia Civil, o padre Marcelo não quis mesmo prestar queixa. Então a história do BO dele de Bíblia e oração, de fato, procede. Mas ele tem até 6 meses para apresentar queixa. Se não fizer isso, o caso vai ser arquivado. A mulher vai permanecer em liberdade.
e o caso vai ficar na polícia de Cachoeira Paulista. O que chama atenção agora é que pode ser um desdobramento familiar, né? O conselho tutelar pode pegar no pé dela nesse caso, né? Pode tentar ver o que acontece com o filho dela, já que o filho está sob guarda de uma conselheira e que agora. estava junto nessa excursão, né, Fefito? Agora, a atitude dela denota, claro, a ação de quem tem alguma perturbação mesmo, né? Não só pelo sorriso, mas você vê, numa situação dessa, quantas pessoas você falou? 50 mil pessoas? 50 mil pessoas. Então, é uma situação de histeria, né? Ela pula os praticáveis ali, sobe em containers ali para acessar o palco e tem essa atitude impensada de quem tá realmente histérica ali com a questão da multidão, porque essas emoções, esse discurso do padre, eles mexem, né, com o emocional das pessoas. Ninguém dá pra prever como se reage no meio de 50 mil pessoas. Agora, você vê o sorriso, a ação dela, premeditada, porque para você pular uma cerca ali, né, subir nos praticáveis, entrar no palco, quer dizer, isso já denota certo movimento anormal ali, né? Então, e ao mesmo tempo também um alerta para que a segurança das missas, tanto do padre Marcelo Rossi, quanto desses padres que não são estrelas também, que tem muitos padres cantores então, nesse a questão país, da idolatria, seja né? reforçada, porque de fato tem uma questão de idolatria, e quanto mais famosas essas pessoas ficam, mais alvo elas viram nesse caso. O padre Marcelo Rossi, claro, aproveitou a oportunidade para dar uma grande lição sobre o perdão, no fim das contas, porque ele perdoou sua agressora. E me parece muito certo, Fefito, que ele ainda vai querer encontrar com ela e conversar com ela. Você se lembra da tentativa de assassinato do Papa? Lembro. Quando ele fez questão de encontrar e perdoar o atirador? Sim, claro. Me parece que é uma sequência natural agora. A gente tomando por base, principalmente esse primeiro depoimento do padre Marcelo. O padre foi no YouTube hoje de manhã ainda, e ele falou o seguinte, que foi um milagre, que a delegacia dele é a capela, e aí deixou um pouco mais claro da extensão dos danos. Não batia a cabeça, todos sabem que tem um problema na coluna, não tocou a coluna, machucou muito a perna, mas tudo foi consertado. Eu tive a experiência do milagre da mãe. Para o padre, a Nossa Senhora o protegeu contra o inimigo, e ele disse o seguinte: a mãezinha me segurou, dia 14 de julho de 2019, jamais será esquecido. Então agora eu vou fazer uma piada, porque tá tudo bem com o padre, agora não é mais erguei as mãos, é reerguei as mãos e vida que segue, padre. Vambora. Vamos falar aqui de mais um episódio do nosso quadro Não Convide para a Mesma Festa, ou seria Não Convide para a Mesma Convenção Partidária. Dessa vez os protagonistas são dois políticos, olha, que até bem pouco tempo atrás viviam em plena lua de mel, os pedetistas Ciro Gomes e a deputada Tabata Amaral. Viviam, eu disse aí, né? Só que aí apareceu ela, a reforma da Previdência no meio do caminho. Quem conta essa história pra gente é a repórter Natasha Mazaro. O voto da deputada Tabata Amaral, do PDT, a favor da reforma da Previdência, levantou uma discussão importante sobre a atuação dos partidos políticos. 34 parlamentares contrariaram as orientações de voto das bancadas que fazem parte. Eles estão sujeitos a punições e até ameaçados de serem expulsos das legendas. Desde quarta-feira, quando a deputada Tabata Amaral saiu em defesa das mudanças na aposentadoria, ela e o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, trocaram farpas em relação ao tema. Neste domingo, a parlamentar usou o espaço que tem no jornal Folha de São Paulo para, segundo ela, fazer uma provocação saudável sobre o ocorrido. Tabata criticou as estruturas antigas de comando de muitos partidos e afirmou que muitas siglas já não representam de fato a sociedade. De acordo com a deputada, a renovação política que está em curso, na qual ela diz fazer parte, agrava o quadro de conflitos internos dos partidos, mas que é racional pensar no Brasil. A reflexão de Tabata Amaral foi feita quase um ano depois dela, junto com o então presidenciável Ciro Gomes, lançar a candidatura a deputada federal. O ex-governador do Ceará, que defende a saída da deputada do PDT, disse neste sábado que está sofrendo com essa questão, já que foi ele quem estimulou para entrar na política. Para Ciro Gomes, a parlamentar fez dupla militância e criticou a atuação do movimento a qual Tabata participa, chamado de Acredito. Eu acho que todo mundo pode participar de qualquer movimento, mas se você tem um partido clandestino para burlar a legislação que proíbe financiamento empresarial, isto é uma coisa muito mais grave.
e você pega a partir de um partido clandestino que tem suas regras próprias, seu programa próprio, você se infiltra nos outros partidos e usa os outros partidos, fundo partidário, tempo de TV, quociente eleitoral, para se eleger e fazer o serviço do outro partido, aí é problema de dupla militância, não tem nada a ver com qual é a compreensão de reforma da Previdência que nós temos. No entanto, o porta-voz do movimento, Arthur Queiroz Silva, afirma que antes das eleições, o PDT assinou um compromisso com o Acredito, dando autonomia para os candidatos dentro do partido e que Ciro Gomes sabia dessa condição. Arthur também saiu em defesa do movimento e disse que eles só recebem dinheiro de pessoas físicas. A gente nunca recebeu um centavo de doações empresariais e nem do governo, então a acusação do Ciro Gomes é uma acusação mentirosa. A gente não esperava de um presidenciável que ele estivesse promovendo fake news pelo país. Isso prejudica a nossa democracia e é um péssimo exemplo de liderança para a nossa população. Tabata Amaral é cofundadora do Acredito. Fundado em 2017, o movimento tem como principais bandeiras a renovação da política, o combate à desigualdade e a rejeição à polarização. Aí, bom, para complementar essa história toda que a Natasha trouxe pra gente, o presidente do PDT, o Carlos Lupe, rebateu o texto da deputada e afirmou ontem que a Tabata defende uma democracia da conveniência e acha bom quando o partido decide como ela quer e ruim quando decide como ela não quer. Abro aspas aí pro Lupe. Se ela acha que a esmagadora decisão de uma convenção nacional de mais de 500 membros em que ela estava presente não é democrática, quero saber o que ela acha que é democrático. É ouvir o Jorge Paulo Lemann? Fecho aspas aí. Ele se refere, obviamente, à decisão do partido de votar contra a reforma da Previdência. E o empresário bilionário Jorge Paulo Lemann, para quem não sabe, tem uma fundação que deu apoio à Tabata. Caio, amigos, essa é uma discussão que vem vindo já desde que foi revelado o voto da Tabata Amaral e põe em questão essas práticas e esses pensamentos de velhas siglas e de siglas antigas, né, no processo dos partidos políticos nacional. O que você achou? Que avaliação você faz desse imbróglio todo que está acontecendo dentro, no ninho do PDT, Caio? Bom, em primeiro lugar, né, a gente não pode deixar de salientar que a Tabata acertou não só em relação ao mérito, né, do voto dela a favor da reforma da Previdência. Afinal, é muito difícil, né, você votar contra a matemática. Então, nesse sentido, ela foi muito sensata. Mas não só isso, ela também acertou ao votar conforme a sua convicção pessoal. Essa história de fechar a questão partidária, embora seja legítimo e seja usos e costumes da nossa democracia, isso é sintomático da velha política. O compromisso do parlamentar, ele não deve ser em primeiro lugar com o partido. O primeiro compromisso do parlamentar é com o seu eleitor, né, com o interesse público e, mais importante, com as suas convicções políticas e ideológicas pessoais. Que no caso o eleitor é o mandatário, né? Exatamente. Então, assim, parabéns mais uma vez aí à jovem deputada por ter seguido as suas convicções. É isso que a gente espera dos nossos parlamentares e que eles respondam pelas suas convicções. E certamente, ainda no contexto de integrar a oposição, ela sequer foi agraciada pela celeridade na liberação de emendas, esse tipo de coisa. Então, ela realmente agiu de forma independente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que foi muito bem explorado na reportagem da Natasha Mazzaro, é o seguinte: o Ciro Gomes, ele tinha plena ciência das circunstâncias envolvendo o financiamento, não apenas da candidatura da Tabata Amaral, mas também da formação da sua persona política, que está totalmente amparada e ligada ao metacapitalismo, aos grandes bilionários, ao empresariado, esse tipo de coisa. Eu acho que o próximo passo político dela é sair de um discurso genérico, de platitudes, de truísmos, de lugares comuns, que é muito característico da atuação política dela, e ir mais para ação concreta, literalmente sair de cima do muro, para que ela não seja acusada justamente de fazer esse jogo duplo, de fazer essa política de conveniência, ou essa dupla militância. Percebam como eles estão querendo estigmatizá-la, né, como alguém de caráter fluido, quando na verdade a
ação concreta dela na reforma da Previdência mostra o contrário. Agora, ela tem que continuar a trilhar esse caminho, né? E da mesma forma que os detratores dela, eles estão dando ainda mais ênfase às críticas, ela tem que se posicionar ainda com mais verve, na minha opinião. E aí, amigo? Eu acho que quem faz democracia de conveniência é o Carlos Lupe. Nossa, né? esse aí? Porque quando a Tabata estava desempenhando um bom papel lá na questão da educação, o partido levou ela aos céus, cogitou até ela a prefeitura de São Paulo. Agora que ela vai contra uma determinada reforma, na convicção dela, onde ela expôs ali os pontos aos quais ela diz que foram atendidos, que por isso ela estaria votando a favor da reforma da Previdência, estão demonizando a deputada de uma maneira desproporcional. Eu acho que o debate é válido, se o Ciro quiser defender o não voto à reforma da Previdência, se ele quiser colocar os motivos pelos quais a Tabata não deveria ter votado, ok. Agora fazer essa ruptura de tirar ela do quadro do partido, uma parlamentar promissora, uma parlamentar que tem mostrado, pelo menos até agora, né, um bom papel e sendo um dos grandes nomes ali da legenda, eu acho totalmente desproporcional. Agora, cai numa outra questão que a gente já debateu muito aqui sobre a reforma política, né, que talvez tenha que se fazer para que não aconteçam situações como essa, ou talvez na elaboração de candidaturas avulsas, ou da criação de mais partidos, onde talvez um movimento, acredito, seria um partido, onde o MBL seria um partido, e aí você vai se encaixando em legendas em que você se identifique mais e possa também atuar com maior independência, o que esses partidos mais velhos não conseguem entender. Eu acho que a Tabata, ela representa uma renovação na política que esses, vamos chamar de caciques, porque o Ciro, esse rótulo cabe muito bem nele. E eu digo cacique porque ele é um cara que já está há muitos anos e muitas décadas na política, tem um traquejo, é um homem muito inteligente, é um articulador, tem lá, né, defende com veemência suas posições. A Tabata, ela é a novidade nisso tudo, é o frescor que, junto com outros nomes novos que estão atuando na política em vários espectros, né, da direita até a esquerda, é uma menina que pensa a política de uma forma diferente. Isso que essas pessoas também não entendem. E olha só, a questão da reforma vem sendo discutida. Um assunto caro para a Tabata, por exemplo, que é a questão dos professores, aí pode se discutir, vai desidratar, não vai, mas os professores também já tiveram modificações nos votos ali dos destaques, né, com relação às outras categorias também. Na hora dos destaques ela se posicionou com N ressalvas, né? Exatamente, então a política vai se fazendo a cada instante, não é uma coisa engessada. Eu divirjo um pouco da ideia do Caio, porque eu acho que o sonho, o que você considera talvez platitudes, eu considero essencial na observância de um agente público, porque a gente vive de sonhos mesmo, e os sonhos, eles só vão ser transformados em realidades a partir do momento que eles forem reconhecidos como sonhos, e você vai perseguir aquilo. A menina me parece que tem um pé muito firme em suas convicções. E outra coisa que eu diria, em qualquer lugar que a gente esteja, seja aqui na rádio, num jornal, como político, numa sigla partidária, antes de qualquer coisa vem as suas convicções pessoais e individuais, que devem ser respeitadas. Ela está mostrando isso. E os caciques, aí, de novo, me referindo aos nomes mais antigos do PDT, deveriam entender isso como uma coisa boa para o partido. E não expulsar essa menina e os outros membros que não seguiram a questão que o partido fechou para votar contra a reforma. Porque, Edgar, também, pela quantidade de votos que ela teve, ela deve ter arrastado mais parlamentares, né, do PDT. Exato. Para a Câmara. Então, devido a importância que ela tem aí para o partido também nesse sentido. E eu duvido muito que as pessoas tenham votado na Tabata porque ela está no PDT. Votaram na Tabata porque ela é a Tabata. Isso. Eu queria só pontuar, né? Primeiro, só para esclarecer meu ponto, eu não tenho nada contra sonhar, pelo contrário, né? Uma crítica que eu ouço bastante é que eu sou idealista até o ponto da ingenuidade. A minha
sugestão para a deputada é que ela dê mais concretude aí à sua atuação política, porque eu acho que ela tá muito bem posicionada do ponto de vista simbólico. Ela tem que capitalizar isso em relação a medidas específicas, propositura de leis, esse tipo de coisa, mas é difícil fazer isso nessa tempestade aí, né? Em pouco tempo também. E nessa tempestade que ela está enfrentando. Agora, é muito interessante o que o PDT está fazendo com ela, é uma espécie de bullying político, e aí algumas pessoas um pouquinho mais inflamadas podem até falar de sexismo, né? Enfim, esse tipo de prática, porque é o seguinte, qual que é a dificuldade que caciques como o Ciro Gomes têm? Eles não conseguem entender o soft power da Tabata, que é uma resistência com lastro em popularidade, né? Então ela é senhora das suas ideias e do seu mandato. Ela depende do partido exclusivamente para a conquista de legenda. E como ela já mostrou um resultado eleitoral, na verdade, ela é desejada por outros partidos. A questão é que ela não pode renunciar ao PDT sob pena de perder o mandato se eles fizerem uma chicana, porque isso é permitido, entendeu? E o mandato é do partido, né? O Ciro também não consegue entender que a Tabata tem cabeça gringa, ela é o que a gente pode chamar de low-tax leftist, né? Então, assim, apesar de ser progressista, apesar dessas ideias, ela entendeu a lógica do capitalismo, ela morou em Cambridge, morou em Boston, lá em Massachusetts, isso é o berço do capitalismo mundial, ela estudou em Harvard, então ela viu como as boas práticas do setor privado aplicadas à educação pública podem dar um resultado tremendo, e ela sabe valorizar, né, vamos dizer assim, a liberdade econômica que traz a prosperidade para os países que a abraçam. E aí, vou mais, ela é o emblema desse desafio que você coloca, o equilíbrio entre essas duas coisas. As ideias humanitárias, as ideias progressistas, junto ao modelo de capitalismo que pode fazer, inclusive, reverberar, e que essas ideias progressistas, enfim, humanitárias, ganham força dentro de um ambiente político. Eu acho que ela é renovação e falar tiro no pé já virou um lugar comum, mas seria um tiro no pé mesmo do PDT tirar fora essa menina aí, que é um alento, né, para essa política tão massacrada ultimamente, né? Aliás, eu queria aproveitar a nossa conversa aqui e publicamente fazer um convite aqui para Tabata vir ao Morning Show para conversar com a gente sobre essas posições. Seria maravilhoso, viu, o que ela tem a dizer. Um bate-papo com mais tempo, né? Para que ela possa expressar aí os seus anseios, justificar essas críticas, né? E se colocar diante dessas críticas que vem recebendo. Então tá aqui, Tabata, o nosso convite para que você venha compor esta bancada aqui do Morning Show, tá bom? Aguardamos você aqui. Vamos lá, ainda na política, o assunto agora é Vaza Jato. Vini, os vazamentos promovidos pelo The Intercept e veículos parceiros continuam a todo vapor. A mais recente divulgação se deu ontem na Folha de São Paulo. Conta aí pra gente, vamos lá, por que partidos de esquerda estão agora planejando, inclusive, uma nova investida para que o procurador Deltan Dallagnol seja punido. Fala-se aí num afastamento de 120 dias, né? Enquanto alguns setores da direita, em contrapartida, mais uma vez, manifestaram apoio a ele e à força-tarefa da Operação Lava Jato. Isso, esse pedido mais especificamente do PT e do PSOL, para que se abra uma nova investigação aí contra o procurador Deltan Dallagnol. Ele que já teve uma investigação arquivada em junho, quando começaram aí a série de reportagens do Intercept, Edgar, e agora o Conselho Nacional do Ministério Público, o CNPF, pode aí reabrir o caso em agosto, né? Agora, devido a essa nova reportagem agora da Folha, né, em mais uma parceria aí com o Intercept, onde eles revelam mais diálogos atribuídos ao procurador Deltan Dallagnol, onde ele esquematiza, Edgar, a criação de uma empresa para que ele lucrasse, junto com o outro procurador, o Robertson Pozzobon, em torno de palestras, livros e outros eventos em cima da fama e de contatos que eles obtiveram ali durante a Lava Jato. Então, nessa empresa, eles não teriam o nome deles ligados de forma formalmente, né, para que não implicasse ali em algumas questões de lei, inclusive. Então, as mulheres dos dois que iriam colocar o nome delas, e aí eles entrariam apenas para fazer atuação nessas palestras, né? Estariam sendo convidados para fazer essas palestras. E aí eles iam aproveitar
desse networking, dessa visibilidade, e tem um diálogo até do próprio Dallagnol, onde ele manda para a mulher dele, ele fala o seguinte: vamos organizar congressos e eventos e lucrar, ok? É um jeito bom de aproveitar nosso networking e visibilidade. Em um outro diálogo também ele revela até o valor que ele teria faturado durante o período de um ano, que seria de R$400 mil líquidos, né, Edgar? E a gente lembra aqui então que a lei proíbe, né, que procuradores tenham ali uma sociedade, né, com empresas, e que essas autoridades apenas sejam sócios ou acionistas de companhias, né? Então, por isso essa preocupação em o nome deles não estar vinculado formalmente a essas empresas. Então, em resumo, a reportagem da Folha é bem extensa, tem toda essa troca de mensagens entre os dois, com as mulheres também, mas em resumo é isso. Então, o PT, ele pede a apuração das relações do Dallagnol com 3 empresas que organizam palestras e solicita o afastamento dele no período aí de 120 dias, também do Robertson Pozobon, ou a abertura do processo disciplinar contra eles. E o PSOL também soltou uma nota dizendo o seguinte: devido às flagrantes ilegalidades, observa-se que valores e princípios básicos do Ministério Público foram quebrados com tais diálogos e iniciativas. Trata-se de um claro desvio de conduta e abuso ilegal de prerrogativas. O Deltan Dallagnol afirma que realiza palestras para promover a cidadania e o combate à corrupção de maneira compatível com o Ministério Público Federal. E a Força Tarefa da Lava Jato também divulgou uma nota, aquela nota padrão, né, dizendo que não reconhece a autoria das mensagens, porque o material não foi periciado, então não dá para validar ali o contexto e também a veracidade dessas mensagens, mas a nota também afirma que não há ilegalidade em um procurador aceitar convites para ministrar cursos ou palestras. Vamos lá. Bora. Bora lá. Bom, eu, em primeiro lugar, eu fiquei feliz da vida esse final de semana em saber da complementação de renda dos procuradores da Lava Jato, né? Parabéns a eles, é um dinheiro mais do que merecido. E aqui é uma questão de coerência na minha argumentação, porque eu sempre fui defensor do pacote anticrime do ex-juiz Sérgio Moro, agora ministro da Justiça. E um dos itens que eu mais gosto nesse pacote anticrime é justamente a figura do bom informante, ou a figura do whistleblower, que é aquele funcionário da administração pública que denuncia seu funcionário, seu par ou o seu chefe, certo? E a partir dessa denúncia anônima, caso seja percebido ou recuperado valor relativo a propinas, a corrupção, a prevaricação, uma parte, um percentual, fica para o delator. Portanto, se você considerar aí o valor total, né, de ressarcimento dos pedidos da Lava Jato, incluindo multas, a gente está falando em 40 bilhões de reais. Os crimes denunciados pela Lava Jato envolvem propinas superiores a 6 bilhões de reais. Eles já bloquearam, os procuradores, a Força Tarefa, 3,2 bilhões dos réus e mais de 846 milhões de reais, quase 1 bi, já foram repatriados, estavam fora do Brasil e voltaram, né, a inversão da evasão de divisas. Então, nesse sentido, eu fico feliz. Mas, assim, eu achei muito interessante na nota que a gente leu aqui, essa expressão, abre aspas, os vazamentos promovidos pelo Intercept e seus veículos parceiros. Eles não são veículos parceiros, são veículos cúmplices, porque as intenções políticas e os métodos antiéticos da Vaza Jato, eles estão cada vez mais escancarados, e a gente já vai falar disso, mas eu queria, assim, só para de certa forma, organizar essa cacofonia de informação e de histeria promovida por essa esquerda militante infiltrada na mídia, eu queria falar 2 fatos jurídicos muito importantes. Primeiro, é permitido a membros do Ministério Público, como são os procuradores federais da Força Tarefa da Lava Jato, exercer atividade remunerada como palestrante. Palestrar é uma forma de transmitir conhecimento, logo ela se enquadra na licença dos magistrados e promotores para atividades de cunho docente. Primeiro ponto. Segundo, é permitido que os membros do Ministério Público participem de sociedades empresariais, é um direito constitucional de livre associação para a constituição de pessoa jurídica, de empresa, né? Contudo, você vai aí, tem uma série de dispositivos, mas principalmente o artigo 117 da Lei 8.112 de 1990, que é a Lei dos Servidores Públicos Federais, fala o seguinte: ao servidor é proibido, inciso 10, participar de gerência ou administração de sociedade privada e exercer comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Portanto, o procurador ele pode sim ser sócio
sócio da empresa, mas não o seu administrador, e, portanto, ele não pode executar atividades gerenciais aí dessa empresa. Então, esses são os fatos jurídicos, e agora só fazer uma síntese do caso concreto. Se os áudios forem verdadeiros, né, e aqui é um grande se, né, você tem O chat, no caso. O chat, os 2 procuradores discutindo atividade lícita de remuneração por palestra, certo? Com intenção de abrir uma empresa, né? E considerando as restrições legais, no caso concreto, devido ao seu cargo público, tá? E mais, passado o tempo, e essa informação talvez seja a mais importante de todas, passado o tempo, nenhuma empresa foi aberta, ou seja, estava tudo no campo da cogitação, e os valores percebidos nas palestras, eles foram declarados no imposto de renda dos procuradores, sendo grande parte desse montante, inclusive doada à caridade, inclusive hospitais do câncer e por aí vai. Então o texto dessa pseudo-reportagem também traz uma outra informação que é dúbia, insinuando que funcionárias do gabinete do Deltan auxiliavam no agendamento desses eventos. E aí houve a nota oficial, que a meu ver contempla integralmente e esclarece esse ponto. O primeiro contato dos interessados de palestra se dava pelo escritório da Procuradoria, e a partir daí era tocado em particular, salvo se a palestra fosse de interesse público, né, e gratuitas e por aí vai, ou com cachê doado e tal. Isso é um fato muito corriqueiro e ocorre aqui na Jovem Pan. A gente sabe que tem muitos contatos profissionais que chegam para nós via rádio. E aí, Vini e Vefito, querem comentar ou não? Eu só acho muito esquisito que essas coisas sejam feitas sob determinado véu, assim, de normalidade, sabe? Se eles não poderiam fazer isso, por que eles organizam uma empresa na qual eles seriam sócios, mas não sendo, sabe? Porque dá a impressão de que eles não fazem parte de algo quando eles fazem parte de algo. Eu acho que quando a gente parte de algo que já tá nebuloso, a desconfiança é mais que justificada. Seria aquela, de novo, estaríamos diante daquela história, daquela frase, é legal, mas é imoral? Mas a lei permite que eles atuem enquanto agentes dessa... não podem ser registrados no nome deles, né? Sim. O fato de ter a mulher ali já diz um pouco, inclusive a própria frase literal do Dallagnol, para não gerar críticas, né? Ele sabe onde ele tá. É um cara que conhece a lei. A gente também vive num país que tá traumatizado com tantas histórias de laranja, inclusive, não é mesmo? Assim, a gente vem de mais um laranjal, inclusive. Aliás, cadê o Queiroz? Alguém sabe? A gente volta e meia ver políticos, e não só políticos, pessoas envolvidas na justiça, pessoas envolvidas com a polícia, volta e meia usando pessoas de fachada, parentes, inclusive, pra fachada, pra poder lavar dinheiro, pra poder fazer uma empresa, pra não declarar as coisas como elas deveriam ser declaradas. Então a gente vê uma história como essa, é óbvio que a gente tem um mínimo de desconfiança. Eu acho que esse trauma já é um trauma emocional desse país. E não tô aqui pra advogar contra ou a favor de ninguém, nem advogado sou. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente vê algo que é de alguém, mas está no nome de outro, a desconfiança é meio automática, no país em que a gente vive, né? E uma coisa que não foi falada aqui, aí também teria que ver até que ponto isso incorre numa ilicitude, é a ligação dele com uma empresa de uma igreja que ele pertence. Que também faz palestras e ele teria essa ligação, nos diálogos ali, enfim, alguma possibilidade, ele aventa a possibilidade de fazer uma parceria e uma sociedade com esse grupo pertencente. Se eu não me engano, o nome é Mood. Precisaria confirmar isso. Sobre os 2 pontos que vocês levantaram, só antes do Vini trazer uns tweets aí pra gente, porque tem um detalhe técnico, é uma confusão muito normal a gente trocar os conceitos de sócio e administrador, né? Nesse caso, em nenhum momento a reportagem, inclusive a reportagem nem fala isso, em nenhum momento a gente está discutindo a formação de uma empresa de fachada ou de uma empresa com laranjas. Na verdade, assim, é permitido aos membros do Ministério Público, e é nesse sentido que vão os diálogos, que eles sejam sócios, sem serem os sócios administradores. Então, eles são o que se chama de cotista, eles têm ações da empresa. E você pode ser, inclusive, sócio majoritário, ou seja, você deter o controle dessa empresa, né? E você tem aí um outro sócio administrador com uma participação pequena, que seria o caso nessa empresa específica. Então, assim, em nenhum momento no chat, né, se discutiu uma ilicitude, mas só o modelo, vamos dizer assim, o modelo jurídico
jurídico dessa personalidade jurídica, dessa empresa que seria formada. E em relação à empresa de palestras ou da igreja, se trata simplesmente de contratos que envolvem pagamento de comissão para quem administra, para quem, enfim, gerencia esses contratos, como é uma empresa de palestra normal. Isso, no caso, parceria deles que trouxessem outras possibilidades, e ali no caso mais referentes ao campus universitário, alunos do curso de Direito e outros cursos. Deixa eu colocar aqui rapidinho, Edgar, 2 questionamentos que foram feitos por autoridades públicas depois dessa reportagem da Folha. O candidato derrotado à presidência pelo PT, Fernando Haddad, escreveu o seguinte: se entendi bem a reportagem, Deltan sugeriu 1. Uma empresa de fachada com cônjuge laranja. 2. Propina para comissões de formatura. E 3. Palestras armadas para associações que representavam empresas investigadas. É isso? Esse foi o tweet, então, do Fernando Haddad. E o senador Renan Calheiros já fez um tweet com uma pitada de ironia, Edgar. Ele escreveu o seguinte: espero que Deltan... você vê a moral, né? Espero que Deltan examine a possibilidade de fazer delação premiada. Não dá lucro como as palestras, mais caras, mas estanca o prejuízo. E como se sabe, os primeiros recebem os maiores benefícios. Hashtag acabou Deltan, hashtag lucro a jato e hashtag vaza jato. Olha, pra mim é uma delícia estar do lado oposto do Renan Calheiros. E no caso do Haddad, ele não entendeu mal coisa nenhuma, porque ele é professor de Direito, é pura má fé. Mas só para fechar aqui uma coisa um pouquinho mais ampla sobre a Vaza Jato, porque se havia alguma dúvida sobre o método escuso, torpe e antidemocrático da Vaza Jato, elas foram esclarecidas. Por quê? O que esses diálogos privados, roubados e publicados têm a ver com parcialidade de juízo? No que eles afetam, esses chats divulgados, esses textos, no que eles afetam os réus da Lava Jato? Absolutamente nada. É apenas uma tentativa tosca de jogar a opinião pública contra esses combatentes da corrupção. E como? Mostrando que eles são bem remunerados e têm ambição material que extrapola o seu salário de servidor público, né? E olha o absurdo disso, né? Você revelar a remuneração lícita, você fazer doxing dessas informações, né? Você imagina se todos da imprensa fizessem isso? Você imagina, Edgar, se a gente descobrisse as principais fontes de renda dos jornalistas, né? Como consultores políticos, de grandes grupos econômicos, até de partidos políticos, se isso ficasse escancarado, né? Eu sei disso porque... é setor privado, né? Exatamente, mas... e nesse caso também... A gente está falando de um procurador. A gente está falando de um procurador, mas quando ele está em atividade ilícita empresarial, isso é uma informação dele. Embora seja uma informação pública, a forma como isso é publicizado é nojenta, né? E é o seguinte, nesse caso específico não vai dar certo. Por quê? Porque o cidadão de bem, ele pensa muito diferente dessa esquerda militante invejosa. Ele não se importa com quem ganha dinheiro trabalhando. A gente implica com quem reforma sítio e triplex com dinheiro de propina, roubado do povo brasileiro. E mais, essa reportagem, pseudo-reportagem, ela deu oportunidade para o Brasil descobrir o trabalho de evangelização que esses procuradores fazem no combate à corrupção, palestrando o Brasil afora, desde as 10 medidas. E agora a gente sabe das dezenas e dezenas de milhares de reais que esses caras doaram para caridade, inclusive para entidades de combate à corrupção. E eu já tinha falado isso aqui várias vezes. Tem interesses muito poderosos atuando para melar a Lava Jato. A sociedade não pode endossar ou fazer vista grossa a violação das mensagens privadas. Assim, eu faço um apelo de verdade ao ouvinte para que não prestigie com a sua audiência, não prestigie com a sua assinatura veículos que topem cruzar essa linha nessa metodologia que chega a ser uma guerrilha política. O Intercept não pratica jornalismo, ele pratica assassinato de reputação viabilizado por ato criminoso. Por isso, a divulgação a conta-gotas. Os seus jornalistas, eles não estão buscando a verdade, eles fabricam narrativas. É por isso que o arquivo integral não foi e não será, segundo o próprio Glenn, disponibilizado. Por quê? Porque eles querem fazer o quê? Que o conteúdo seja selecionado, editado, distorcido e por aí vai. Não existe qualquer compromisso dessas publicações com a democracia e as suas garantias fundamentais, porque a Vaza Jato, ela nasce da violação da Constituição e do direito fundamental de privacidade. Esse site panfletário, ele não é imprensa, ele é militância pura. Isso não é direito, isso não é mídia, isso é política e política muito rasteira. O que eu acho mais engraçado nesse caso, Caio, é que você acusa o Intercept disso, mas você não consegue, nesse caso específico, ver que a gente também vive num momento de assassinatos de reputação
Easy Panfleto, dizer vários sites que inclusive contam com o apoio do governo e que são os ditos sites de mídia independentes, mídia alternativa, que de independentes não tem nada. Aliás, já teve gente inclusive com viagem financiada pelo próprio governo pra fazer, sei lá, propaganda, digamos isso. Então, assim, eu acho que a gente pode super ficar atento e ver mesmo pra onde vai o nosso dinheiro, o dinheiro que a gente gasta, o dinheiro da assinatura, mas as coisas não estão pendendo pra um lado só, né? Aliás, tem gente que dos tais sites independentes que esqueceu a lição número 1 do jornalismo, que é checar a informação. E tá tão empenhado em assassinar a reputação quanto os ditos que você falou aí. Agora 10h45, horário de Brasília. Seguindo aqui com o Morning Show dessa segunda-feira, como a tecnologia e a inovação digital podem promover a transformação social de que o Brasil tanto precisa? Quem vai dar o caminho das pedras pra gente é o nosso convidado de hoje, que é palestrante, professor do Centro de Referência em Inteligência Empresarial da Universidade Federal do Rio de Janeiro e embaixador do How to Innovate 2019. O evento, que será realizado em 20 de agosto no Transamérica Expo Center em São Paulo, é o primeiro no Brasil a propor uma reflexão de forma integrada sobre inovação, transformação digital e impacto social. André Bello, bom dia, prazer te receber aqui no Morning Show, legal. Bom dia, o prazer é todo meu. Eu queria começar esse papo aqui falando do engenheiro William Kankwamba, que vai fazer a palestra de abertura no evento, e ele é apontado pela prestigiosa revista Time como uma das 30 pessoas com menos de 30 anos que estão mudando o mundo, inclusive inspirando o filme, para quem não sabe, O Menino que Descobriu o Vento. Queria que você dissesse, nesse começo do nosso papo, a tua expectativa com relação à palestra dele e falasse um pouco quem é o William Kankwamba, para quem não sabe ainda, não conhece. As expectativas são as melhores possíveis. O William Kankwamba, ele é um ícone quando a gente fala em transformação, seja sob o ponto de vista pessoal, seja sob o ponto de vista do impacto social. Estamos aguardando ansiosamente a presença dele aqui em terras brasileiras. Eu, particularmente, estou muito entusiasmado com essa oportunidade, porque eu já acompanho a história do William Kankwamba há uns 10 anos, mais ou menos, e fico, assim, esperando aquele momento de encontrá-lo pessoalmente, tirar uma selfie, fazer aquele processo todo que é muito interessante quando a gente encontra pessoas que conectam propósitos. Você quer tietar. Quer tietar. Exatamente. Mas por que a gente não conhece o William, então? Se ele é tão importante? Por que falta esse conhecimento brasileiro? Hoje o William é um engenheiro, mas a história dele começa bem antes disso. Ele nasceu em 1987 e aos 14 anos... Ele é do Malawi, né? Malawi, na África. E aos 14 anos ele presenciou na aldeia dele uma seca que perdurou mais tempo do que o previsto. Eles estavam já desesperados com 1 ano de seca e esperando chover e não choveu. E aí eles tiveram mais 1 ano de seca e as pessoas estavam começando a literalmente morrer de fome na aldeia, inclusive por questões de tumultos e convulsões políticas que estavam acontecendo, traziam mais complexidade a essa questão. O fato é que o William Kankwamba era apaixonado por ciência, embora não tivesse acesso à educação. Ele tinha que pedalar dezenas de quilômetros por dia para ir até uma escola numa cidade vizinha. E, em especial, na história dele, tem um fato bastante interessante, que ele ia para poder estudar um livro em especial, chamado Using Energy, que era um livro escrito em inglês que dava noções de física e para geração de energia. Sim. Ele não sabia ler inglês, ele tinha que pedalar dezenas de quilômetros por dia, mas através das figuras e diagramas daquele livro, ele juntou peças de sucata dos ferros velhos da região e construiu sozinho um moinho de vento para poder gerar energia elétrica e bombear água para irrigar a plantação da aldeia dele. Dessa forma ele conseguiu salvar a aldeia dele e virou um herói nacional, Então isso traz pra gente muitas mensagens de transformação. Quando a gente reclama dos problemas, quando a gente se depara com obstáculos aparentemente intransponíveis, a gente pode lembrar do William Kankwamba e falar assim, cara, ele conseguiu arregaçar as mangas, ele fez acontecer, apesar de todos acharem ele um maluco, ele foi lá e fez. Na palestra do TED dele em 2007, ele foi onde eu conheci, através da palestra do TED, ele, de uma forma muito simples, ele fala assim, eu tentei
E eu fiz, sabe? É de uma simplicidade, de uma objetividade, de uma humildade que o William Cancoamba traz pra gente, que a gente só tem a agradecer essas mensagens e aprender com ele, né? Me lembro daquela frase, André, não sabia que era impossível, foi lá e fez, né? Exatamente. E a desgraça e essa miséria que o mundo vive em várias partes, né? E em todos os lugares ao mesmo tempo, de alguma medida, geram essas coisas maravilhosas, né? A criatividade, a perseverança, a resiliência de um ser que na privação total consegue encontrar a força, um elemento criativo que tira ele daquele lugar, né? E transforma nesse sujeito que ele é hoje reconhecidamente, né? Perfeito. Incrível. Assim, e ele traz pra gente essa visão da abundância, sabe? A gente tem muitos recursos, só que talvez ainda não estejam totalmente conectados e dispostos da maneira correta. Sim. Temos pessoas, temos inúmeros anônimos como o William Cancoamba pelo mundo, pelo Brasil, que podem fazer a diferença. Se a gente conseguir conectar, e aí talvez seja essa proposta, uma das propostas do How to Innovate, se a gente consegue conectar essas abordagens, essas manifestações que estão às vezes latentes dentro do indivíduo, a gente consegue realmente produzir transformações efetivas na sociedade. Minha pergunta acho que vai bem nesse sentido aí, porque assim, o desejo de causar impacto positivo na sociedade, ele é praticamente inato ao ser humano, né? A gente sempre brinca que um dos sentidos da vida é fazer sentido na vida das outras pessoas, mas isso parece ser uma realidade um pouco distante da nossa vida cotidiana. E aí, batendo um papo aqui antes, né, no estúdio, você me falou de um conceito que eu achei muito interessante, que é o UMT, que é a Unidade Mínima de Transformação. Eu queria que você elaborasse isso para o ouvinte, por favor. Essa é uma visão da abundância, como eu estava falando. A abundância, ela tá ao nosso redor, a gente às vezes não enxerga, e conforme eu fui estudando metodologias como Design Thinking, metodologias criativas, colaborativas, tendo acesso a exemplos e símbolos como o próprio William Cancoamba, eu comecei a perceber que o elemento de maior transformação que a gente pode desenvolver de uma forma abundante é o próprio ser humano, né? Nós temos 7 bilhões de unidades mínimas de transformação à nossa disposição hoje para resolver os maiores desafios da humanidade. A gente está no melhor momento para se viver em termos de tecnologia e de acesso à informação. Então, se a gente conectar as peças, as unidades mínimas de transformação, a gente pode realmente causar muita diferença e resolver grandes problemas. O problema, a sensibilidade desse cenário é que muitas pessoas não sabem do seu próprio poder de transformação, do seu protagonismo e da sua capacidade de escrever suas próprias histórias. De uma forma geral, as pessoas acabam sendo conduzidas para as grandes manadas e não percebem todos os potenciais, todas as forças que têm dentro de si e ao seu redor. Então, a proposta das unidades mínimas de transformação, que eu venho trabalhando já há alguns anos, é justamente acender a faísca dentro de cada um dos seres humanos, de nós mesmos que estamos aqui, para que a gente arregace as mangas e faça acontecer. Dá um exemplo de algumas faíscas dessas que se transformaram em projetos interessantes, assim, pra gente ter uma noção de como alguém ou um projeto pode mudar o cotidiano de alguém, mudar a vida de alguém. Ok, vou dar um exemplo. Vai lá, que temos um tempinho aqui, vai lá, André. Eu vou falar então rapidamente de um garoto que eu conheci em Cabo Frio, no interior do Rio de Janeiro, chamado Brian Correia. Ele, aos 16 anos, ele é um cara super inteligente, ele tinha ganho uma bolsa de estudos numa escola particular da região. Só que ele estava numa crise pessoal por ter deixado os colegas dele da escola pública numa situação não tão boa quanto a dele. O que ele fez? Ele, através de um projeto que eu coordenei lá em Cabo Frio, eu despertei, digamos assim, essa unidade mínima de transformação no Brian, e ele criou um projeto chamado Cineclube Social, no qual ele juntava o cinema, uma das suas paixões, com educação, também uma das suas paixões, para levar educação cinematográfica aos alunos das escolas públicas, para que ele pudesse compartilhar de alguma forma aquele conhecimento que ele estava trazendo estava tendo na escola particular. Então, assim, o Brian é um dos exemplos, hoje já está um adulto, um abraço pro Brian se ele estiver ouvindo, eu adoro ele, e ele já, enfim, ele transformou a realidade dele com pequenas ações, né, como uma unidade mínima de transformação legítima. Legal. Essa voz que vocês estão ouvindo é do André Bello, ele que está à frente do How to Innovate, conversando com a gente aqui no Morning Show. Nesta manhã, nesse momento, se junta aqui conosco na bancada esse indefectível membro da tecnologia, Carlos Aros. Mas você vai dar o prazer dos seus pensamentos e suas indagações depois do break, tá bom, Aros? Até já. Agora 11h01, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show.
Estamos de volta aqui no Morning Show, hoje recebendo aqui o André Bello, que é palestrante, professor e embaixador do How to Innovate 2019. O evento aqui dando o serviço aqui, ó, vai ser realizado em 20 de agosto no Transamérica Expo Center em São Paulo e é o primeiro a propor uma reflexão sobre inovação, transformação digital e impacto social de forma integrada. André, quando se fala em inovação e tecnologia, muita gente se limita a pensar na internet, né? A primeira coisa que vem em mente é a internet, né? Que é uma criação do século passado, diga-se de passagem aqui. O que há de mais avançado, na tua opinião, aí nesse admirável mundo novo? Nossa, pra citar tem aí muita coisa avançada. A internet, como você falou, começou no século passado, mas ela traz a reboque uma série de novas abordagens que a gente vem vivenciando e provavelmente não vai parar por aqui. A internet ela possibilitou a conexão, né? A gente estava falando antes sobre a questão de abundância, ela possibilitou a conexão de todas as pessoas que estão conectadas a ela, ou seja, bilhões de pessoas, a trocarem informação e gerar novos conhecimentos. E isso proporcionou o desenvolvimento de novas tecnologias cada vez mais aprimoradas e velozes e impactantes. Então é o que a gente está hoje acompanhando, o que a gente chama de a curva exponencial da tecnologia. As tecnologias estão se desenvolvendo num ritmo cada vez mais acelerado e prometem trazer transformações cada vez mais dramáticas, inclusive, para a nossa vida, para a forma como a gente se relaciona, como a gente faz negócios e etc. Nesse sentido dramático, o que você vislumbra aí? Dramático, o que te vem em mente? Assim, as nossas relações humanas estão se transformando de uma forma... Esfriando, talvez, não? Não sei, talvez. Você fez uma cara que me fiquei Não, assim, me perguntam muito, André, a tecnologia afasta as pessoas? Assim, depende de como você usa a tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta. Quando eu estou viajando a trabalho, a tecnologia me aproxima da minha família, por exemplo, como antes não aproximava. André, eu te ouvindo, eu fico lembrando de frases que se encaixam perfeitamente. Aí vem aquela, enquanto te ouço, que é o seguinte: a tecnologia afasta quem está perto e aproxima quem está longe. Né? É por aí. A gente consegue conversar com pessoas que estão completamente distantes, assim, gerar mais conhecimento, e a gente também pode se conectar com pessoas que estão longe e gerar mais afeto, mais carinho, por exemplo. Então é tudo uma questão de ponto de vista de como é que a gente usa essa tecnologia, né? Sim. Agora com vocês, Carlos Aros, por favor. Bem-vindo, viu, Aros? Obrigado, Edgar. Ô, André, você sabe que eu gosto muito de bater na tecla da importância da educação quando a gente fala sobre a tecnologia, qualquer tipo de... Né? Porque se a gente não ensina as pessoas para o uso correto, a tecnologia vai afastá-las em vez de aproximá-las. Se a gente não ensina o que uma ferramenta pode fazer, um profissional pode se perceber substituído, quando na verdade ele pode, sob uma determinada perspectiva, estar sendo empoderado para poder ganhar novas atribuições, para conseguir se desenvolver, para conseguir crescer. E do outro lado, na contramão de tudo isso, a gente pode ter inúmeras pessoas que, distantes dessa realidade, começam a ser apartadas, né? Começam a ser colocadas de lado, e aí entra toda aquela discussão sobre a renda mínima universal, né? Inclusive uma ideia abraçada pelo Bill Gates, inclusive não é só o Suplicy, viu, gente? O Bill Gates também tem defendido isso sob um determinado contexto, e outros gigantes da tecnologia também. E aí isso tudo me leva a pensar no seguinte: a gente discute muito dentro das empresas a tal da transformação digital. Quando é que a gente vai começar a hackear a sociedade para fazer com que essa transformação digital aconteça no nosso dia a dia, na nossa vida? A educação, com certeza, é o ponto-chave para a gente fazer esse hack da sociedade. É um gap muito, muito grande que a gente tem. A gente estava falando de tecnologia, né? A gente percebe a curva exponencial da tecnologia crescendo e apontando para limites gigantescos, estratosféricos. Só que nós, seres humanos, ainda não estamos também, como indivíduos, conseguindo acompanhar essa tecnologia. O fato é que a educação, ela ainda é mais cristalizada, talvez seja a instituição mais cristalizada na nossa sociedade, que também não está conseguindo acompanhar isso. E seria justamente o ponto-chave para a gente conseguir educar e levar os seres humanos a ter um nível maior de responsabilidade e consciência para pilotar as tecnologias com mais sabedoria. Existem inúmeras iniciativas hoje em dia tentando transformar a educação. Até o próprio Brian, que a gente citou aqui, foi através de um processo de hack da educação, de como é que a gente consegue aproveitar os recursos que estão na mesa para levar uma nova educação
os jovens. Eu, particularmente, eu sou bastante otimista em relação ao futuro. Eu acredito que o ser humano tem um poder de adaptabilidade gigantesco que nos trouxe até aqui. E a educação já está sendo bastante evidenciada como a ferramenta necessária para a gente criar uma nova geração, e aí entra a questão das unidades mínimas de transformação, que se a gente esperar o ser humano crescer, por exemplo, para a gente começar a desenvolver as habilidades necessárias, os soft skills, a gente está perdendo tempo nessa corrida contra a tecnologia. A gente precisa fazer um trabalho de base. A gente precisa pegar os jovens, as crianças e já colocá-los num caminho mais promissor em relação a lidar com a tecnologia de uma forma mais responsável. E aí a gente está falando, sobretudo, em repensar o que a gente conhece hoje como um modelo tradicional de ensino, né? Porque senão a gente vai para sempre ficar usando vias paralelas para fazer essa formação e nunca vai conseguir incluir isso na formação básica do camarada, né? Perfeito. A gente, dentre todos os estudiosos da educação, e nem necessariamente estudiosos, todos nós sabemos que a educação ela foi moldada para as realidades de 100 anos atrás, onde as necessidades sociais eram outras, né? Então a educação, eu acredito que ela tem que ser um espelho do mundo, para a gente aprender com ela. Só que a gente está se refletindo no espelho de 100 anos atrás, né? Assim, as matérias, as classes, as formações em séries e tudo já não estão mais correspondendo com a nossa atualidade. E está existindo exatamente esse movimento de desconstrução da educação tradicional para a gente chegar num modelo mais atualizado, mais contemporâneo. Ô André, deixa eu te perguntar uma coisa. Os agentes públicos, você acha que eles têm noção da importância do poder transformador? Eles têm consciência dessa questão voltada à tecnologia e inovação? Vou dar um exemplo aqui. Sei lá, essa eleição que a gente passou foi a eleição marcada pela primeira eleição onde a internet definiu ali, as mídias sociais definiram a eleição, porque colocou o político ali em contato direto, né, com o seu eleitor. Vou dar um exemplo na educação agora, já que o Carlos Aros trouxe essa abordagem aí do ponto de vista da informação. O ministro da Educação, o Abraham Weintraub, ele falou da mudança que ele vai implementar no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Um exame digitalizado, um exame... Quer dizer, quanto a isso, tudo bem. Agora, qual é a tua percepção no sentido de que deveria, antes de ser implementada e de se propor um implemento digital ali, na tua opinião, não deveria vir antes uma utilização da tecnologia em si e o equilíbrio entre a pessoa física, né, do professor, né? Porque o professor não pode ser escanteado em função da chegada das possibilidades tecnológicas. Não seria antes a preocupação de se fazer com que o aluno soubesse interpretar um texto, fazer as operações básicas ali, que a tecnologia já pode ajudar? Na tua opinião, esses agentes públicos estão tomando as decisões corretas com relação ao que temos já de tecnologia à disposição? Assim, a educação, como uma instituição cristalizada, como eu falei, ela é cristalizada por uma série de fatores. Eu, com todos os educadores que eu já conversei até hoje em dia, eu falo sobre educação, sobre a satisfação do modelo educacional atual, todos eles estão insatisfeitos com o modelo de educação atual. Então, existem uma série de forças complexas que mantém a educação da forma onde ela está hoje. Eu sei que ninguém está satisfeito com a educação, todo mundo quer mudar, mas ninguém consegue. Isso devido à sua gigantesca complexidade de forças que moldam esse cenário. Então, as questões políticas, as questões sociais, econômicas, ambientais, todas elas estão inferindo algum tipo de influência na educação, e é um problema realmente dos mais complexos a se resolver. Ainda mais num país com uma extensão territorial gigante como o Brasil. São muitos Brasis, né? Muitos Brasis com uma gestão centralizada talvez seja super difícil de fazer isso. 1/3 não tem acesso à internet no país. Exatamente. É muita gente, é algo em torno de 70 milhões. E dá para questionar, inclusive, Edgar, a proporção dos que têm em qualidade suficiente para poder viver uma situação como essa que a gente está descrevendo aqui, né, André? Porque se você pega os dados, por exemplo, de acesso à rede móvel, a gente está falando de uma parcela significativa da população que não tem o 4G, que já é ruim o nosso, né? Nós estamos falando de uma qualidade
realidade piora o nosso 4G. Tem gente que vive só com o 3G, uma parcela considerável que tem um acesso apenas ao 2G. E como discerne também o que é conteúdo de qualidade do que não é, não é mesmo? Até porque a gente vive um grande reflexo disso. Eu queria falar do How to Innovate também. Estava vendo aqui, tem alguma outra atração confirmada? Quem são as outras atrações? E eu só queria te dizer que aqui no nosso Twitter você está fazendo muito sucesso. Já tem gente pedindo nas suas redes sociais para poder saber mais sobre suas ideias. Tá bom. Bom, a minha rede social é no Instagram, é o @andrebelo.futuredesigner. Depois eu posso explicar o que significa Future Design, que todo mundo pergunta, mas, enfim. A gente vai ter várias atrações bacanas, vai ter o Alexandre Pelais, o Gabriel Coelho, o José Borbola Neto, vai ter a dupla Sandro Magaldi e José Salib Neto, que está fazendo um super sucesso na questão de gestão e empreendedorismo. Tem a Ana Fontes, da Rede Mulher Empreendedora. Tem uma série de atrações dentro do evento que vão trazer para a nossa realidade essas ferramentas de transformação efetiva, de romper o lado da teoria, da inspiração e partir para o que eu chamo da transpiração. Tá? Então, tem muita gente bacana aí para o dia 20 de agosto no evento How to Innovate. Isso aí, o How to Innovate vai acontecer, como o André Bello falou, 20 de agosto no Transamérica Expo Center em São Paulo. E lembrando mais uma vez, vai ter a abertura, uma palestra, né, do William Kankwamba, a personalidade, né, hoje posso dizer, que inspirou o filme O Menino que Descobriu o Vento. André, obrigado aí e parabéns pela tua iniciativa. Eu agradeço aqui a oportunidade, foi um prazer. Agora 11h18, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Que papo, hein? Bacana, Foi muito legal, né? E quanto conceito novo pra aprender. Caramba. Precisa ter ouvido mais. Depois eu vou falar pra vocês o conceito do cometão pra vocês. Ah! meu design thinking foi feito num cometão. Escreve um livro de autoajuda, como mudar a vida no cometão. Ali, vamos lá, ó. Seguindo aqui. A gente tá no ar aqui, mas é uma informalidade. Eu adoro esse programinha de rádio por isso. Valeu, André. Até já, gente. Valeu, obrigado. Pessoal saindo aqui e o Fefito divulgando. Como é que tá a nossa hashtag, Fefito? A nossa hashtag está indo bem. Estamos entre os 10 assuntos mais comentados Olha aí, do que país. beleza. Mas assim, estamos atrás de assuntos que estão despertando também estão deixando pessoas à flor da pele, como, por exemplo, o fato de Bradley Cooper e Lady Gaga parecerem, de fato, ser um chip, ser um casal. Parece que Lady Gaga se mudou pra casa do Bradley Cooper, segundo a imprensa americana. E tem também o fato de que vamos ter um agente de James Bond 007 mulher no próximo filme, que vai revezar o papel com Daniel Craig. Falaremos disso em algum outro momento, mas agora vamos à nossa hashtag, que é Ciro versus Tabata. A Detremura disse o seguinte sobre a Tabata ter votado a favor da nova Previdência: a causa dela é educação. Se ela conseguiu melhorar pros educadores, ok. Porém, os eleitores dela são fechados com a esquerda, fato. Mas alguém precisa dar o primeiro passo pra acabar com a polarização. É complicado. Feito. Próximo. Outra lá. Rose Pinheiro, obviamente sou do time da Tabata. Como assim? Ela é um frescor de renovação na política. Me sorteia hoje. Ela ainda faz, aí um mexã, já faz um apelo pra gente sortear ela. Vamos ver, Rose, como a coisa vai. Próximo. A Emanuele, Ciro versus Tabata. Eu sou do time que come pipoca, feliz vendo o parquinho pegar fogo. E quem não é? Não é mesmo, Emanuele? Próximo. Wellington. Nesse caso, sou do time que quer mais ver o circo pegar fogo. Esses dois se merecem. Mas parece que a Tabata está acordando para a vida. 3 exclamações, Wellington. Alguém muito eloquente. Esses foram os principais tweets do dia. Em breve anunciarei vencedores. E aqui vamos com o nosso WhatsApp também. A enquete foi estendida aos ouvintes que participam mandando vídeos pelo WhatsApp. Solta pra gente aí, por favor. Alô, Morning Show. Alô. Meu nome é Tarcísio, sou de Sergipe, mas atualmente moro em Boston. Então, um alô aqui de Boston para Tabata Amaral, já que ela viveu aqui por um tempo. A questão do voto de Tabata, eu achei que foi... eu gostei muito, assim, sabe? Tem algumas coisas na Previdência que eu estava contra, mas ela como a política é a arte do possível, né? Iria passar de toda forma, talvez. Então eu acho que ela tentou adicionar mudanças que seria bom para o povo brasileiro, incluindo os professores e mulheres. Eu acho que foi um voto muito bom, um voto válido, apesar de discordar em algumas coisas. Eu estou adorando a forma que a Tabata Amaral trabalha, com clareza, firmeza,
sensibilidade no social também e clareza como os trâmites devem ocorrer, como foi o caso lá do ministro da Educação, né? Como ela deu uma aula ali de como realmente se deve trabalhar. Então, eu acho que o Ciro está pisando na bola demais com a Tabata. Eu acho que só tinha a ganhar em ficar a favor dela e fortalecer, mesmo talvez discordando de alguns passos. Eu acho que ele está antagonizando a Tabata Amaral e eu acho que isso não vai adicionar nada para a candidatura dele no futuro. Tá bom? Tchau, tchau. Bom dia. Eu dou os parabéns para a deputada Tabata, porque nós estamos cansados de ver político em época de campanha vomitando ideias, né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e no fim das contas acaba votando com a bancada, né? O chefe manda votar e vota direitinho, né? Como a bancada mandou. É uma coisa inescrupulosa esse tal de voto com a bancada. E ela votou com a consciência dela. Menos mal, né? Não sei se a consciência dela é boa ou ruim, né? Mas pelo menos ela não usou esse excremento que é o voto da bancada. É Maurício Vilela, de São Paulo. Boa. Você gostou da mensagem do Otto também, a primeira lá? Fazia tempo que ele não falava com a gente. Olha, eu só queria dizer aqui que eu tô que nem uma outra twitteira que mandou aqui um gif do gatinho fazendo a unha, que é a Ida Lima. Eu estou esperando as cenas dos próximos capítulos. Vamos seguir aqui no More, agora falando de esporte, aliás, do tênis. O tenista Novak Djokovic conquistou ontem o título de Wimbledon ao bater o Roger Federer em Londres. Jogasse em Vini, eu vi? Nossa, olha. Eu vi as cenas ali dos melhores momentos do jogo, as bolas, só teve bola disputada. 4 horas e 57 minutos de Demais. emoção, de resistência, de entretenimento e de habilidade. Foi isso que Djokovic e Federer proporcionaram ao público ontem em Wimbledon e venceu o Djokovic. Edgar, aumentando, né, essa rivalidade que também conta com o Nadal, né, então os três ali sempre no topo. Agora, o Djokovic é mais novo, né, e ele conquistou agora o seu 16º Grand Slam. O Federer tem 20, o Nadal tem 18. Só que o Djokovic é 4 anos mais novo do que o Federer e 1 ano mais novo do que o Nadal. Então fica essa pergunta, será que ele vai ultrapassar o Federer? Mas, de qualquer modo, né, Edgar, eles proporcionaram aí um grande jogo para todo mundo. O tie-break, né, no 5º set, após o empate ali em 12-12, e no final deu o sérvio sobre o suíço, Edgar. E comeu grama, literalmente. Aquela cena dele ali, pegando a graminha, mastigando. Ele é muito carismático também, né? Muito bom, muito bom. Olha, a gente vai finalizando o programa, Fefito. Temos vencedores aí? Aproveita que é o momento, Eu estou hein? selecionando o vencedor nesse exato momento porque eu estava postando no meu blog uma notícia sobre o fim do programa Manos e Minas. E, aliás, você deveria ir lá no jp.com.br/Fefito e saber da última confusão envolvendo o Zilu Camargo e Zezé de Camargo. Parece que tem uma nova batalha judicial envolvendo as partes. O que aconteceu, Fefito? E também a gente não envolve a aguenta. TV A gente Record. não aguenta. Dá um spoiler aí do seu... Menino, Zilu descobriu que Vai. teria assinado documentos que não teria assinado e dividia advogado com Zezé de Camargo. Agora, ela tá com um novo advogado e quer uma nova divisão dos bens. Ela quer uma divisão dos bens. Não tira o chapéu. E a Record tá atrás dela pra novas entrevistas. Vamos ver, vamos lá no jp.com.br/Fefito, tem toda essa treta. Cara, eu gostei dessa frase. Descobriu que assinou documentos que não teria assinado. Ah, que não teria, deveria alguém- ter assinado, alguém desculpa. falsificou aí, ó. Que não, descobriu que assinou documentos que não deveria ter assinado. Olha eu aéreo aí, falei besteira. Não deveria ter assinado. Valeu, Fefito. É isso aí, Valeu. meu querido. A gente fica por aqui. Valeu, Caio. Valeu, Vini. Vamos em frente. Seguimos adiante. Muito obrigado pelo prestígio de sua audiência. A gente volta. Show! Segundo! A gente volta aí na terça-feira, amanhã, a partir das 10 aqui na PAN. Tchau. Morning Show.